Não sei se o Marcelinho disse. Se não disse, eu vou dizer. Tem um detalhe, tá? A bala não engorda. Vocês não creem nisso, não? Eu não estou mentindo, hein? A bala da minha esposa não engorda. Você crê? Então tá bom. Por gentileza, abra a tua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 24. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 24. E o versículo que eu quero destacar aqui é o versículo 21. Se podemos ler, digam amém. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Repitam após mim, por gentileza. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Diga após mim, bem forte. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Para ficar bem enfatizado, diga apenas isso. E nós esperávamos. Amém. Muito obrigado. Tomai assento. Dos escritores que escreveram sobre esses dois personagens em foco, os discípulos no caminho para Emaús, Lucas é o que mais detalha sobre esse contexto. O primeiro detalhe é que ele enfatiza o dia do cumprimento da ressurreição de Cristo. Assim como na lei, nos profetas, Cristo também disse, por várias vezes, que esse tempo iria chegar, esse dia iria chegar. E ele explica, dizendo que o Filho do Homem, se referindo a ele, seria entregue nas mãos de homens pecadores, seria crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Então a mensagem dele aos discípulos é uma mensagem de esperança. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E Lucas enfatiza isto com o termo o primeiro dia da semana, ou domingo. Teologicamente falando,
o primeiro dia da semana é o domingo. E foi no domingo, no primeiro dia da semana, ou no terceiro dia, como Jesus disse, ele ressuscitou. 2 grupos foram ao sepulcro, o primeiro para cumprir a tradição de levar especiarias, me refiro às mulheres, e o segundo grupo, Pedro e João, para confirmarem o relato das mulheres. Então o primeiro grupo é o grupo das mulheres, e o segundo grupo é o grupo representado por Pedro e João. A informação que ambos os grupos têm aqui é exatamente essa: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui. Lembrai-vos como vos falou estando na Galileia. Vai ser crucificado, vai morrer, vai ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitará. O texto diz que as mulheres lembraram de suas palavras, relataram aos discípulos, e Pedro e João confirmam isso, dizendo: a sepultura estava vazia, a pedra estava rolada, e nós não vimos o mestre. Então a informação que esses 2 grupos têm na mente é que a sepultura estava vazia e ele estava vivo. É no mesmo dia, versículo 13. No mesmo dia, Lucas diz que 2 discípulos estão indo de Jerusalém para uma aldeia que se chamava Emaús. A distância geográfica de Jerusalém para Emaús é de aproximadamente 13 quilômetros. É uma distância curta, possível fazê-la em horas, possível fazê-la no mesmo dia. Então eles saíram de manhã, e neste percurso, nesta rota, neste trajeto, eles estão falando entre si de tudo o que havia sucedido em Jerusalém acerca de Cristo. E é exatamente no momento em que eles estão falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, que Lucas enfatiza: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. A ênfase de Lucas aqui é apresentar o mesmo Jesus há 3 dias atrás. Como ele estava pendurado na cruz, desfigurado, semblante de dor, assim como Isaías profetizou. A ênfase de Lucas é apresentar que o mesmo Jesus que estava ali com eles agora era o mesmo Jesus de 3 dias atrás. Porém, o texto diz que os olhos deles estavam como que fechados para não conhecê-lo. E aqui nós percebemos que não existe somente uma distância geográfica, mas sim também uma distância espiritual. Porque quanto mais eu me distancio do lugar que ele determinou para eu ficar, mais cego eu fico. Vou repetir: quanto mais eu me distancio do lugar que ele disse, é aí que eu quero que você esteja, mais cego eu fico, mais dificuldade eu tenho para enxergá-lo. E aí Jesus abre o diálogo. Que palavras são essas que caminhando trocais? E olha o detalhe aqui: e por que estáis tristes? Jerusalém toda estava triste, principalmente para os seguidores de Jesus, principalmente para aqueles que creram em seu nome, que creram que ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Remidor, o Resgatador.
Jerusalém estava triste. E aqui, Lucas revela que também eles estavam tristes. Só que a tristeza deles tem um fator primordial. Qual é? Simples: a não aparição de Jesus a eles. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, por um espaço de 40 dias, ele apareceu a alguns personagens. O primeiro personagem que ele apareceu foi para Maria Madalena. E ele não havia aparecido ainda para os discípulos. Lembrando que eles têm a informação aqui que ele havia ressuscitado, mas eles não viram Jesus ressuscitado. Então a tristeza deles é pelo fato da não aparição de Jesus. Imagine você andar com Jesus por um período de 3 anos e meio, ouvindo por várias vezes ele falar que esse dia chegaria, mas que a esperança estava no 3º dia, onde ele haveria de ressuscitar. O dia chegou, o tempo chegou, mas a pergunta em questão é: cadê ele? Ele não prometeu para nós que iria ressuscitar? É o 3º dia, cadê ele? Então, pelo fato de Jesus não aparecer a eles no tempo deles, isso gerou tristeza. E a tristeza fez com que eles saíssem de Jerusalém e fossem para Emaús. Eu quero linkar esse primeiro tópico com o versículo 49, que é na aparição de Jesus a ele. E aí Jesus diz a eles: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando Jesus aparece ressuscitado no tempo dele, Jesus diz: sobre vós eu envio a promessa que os profetas vaticinaram, a promessa acerca do derramamento do Espírito. Só que para esta promessa acontecer sobre vocês, é necessário que vocês fiquem em Jerusalém. E eu quero deixar bem claro aqui que Deus não depende de absolutamente nada para cumprir o que Ele nos prometeu. Porém, para algumas promessas existem lugares determinados. Você lembra de Abraão? Quando Abraão recebeu a chamada de sair de tua casa, de tua parentela e ir para a terra. Quando ele chega na terra, Deus fala: você vai peregrinar, mas quando o tempo chegar, eu vou dar essa terra a vocês. Quanto tempo se passou? Quase 1000 anos. O que é 1000 anos para nós? Para Deus é um dia. Mas quando o tempo chegou, Deus cumpriu. Onde? Na terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Aqui também é a mesma coisa. A promessa foi feita sobre eles e Jesus estabeleceu um lugar, cidade de Jerusalém. Então, para vocês receberem, vocês devem permanecer em Jerusalém. Onde a promessa aconteceu? Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles receberam o enchimento através do Espírito, o revestimento através do Espírito. Então reparem aqui que a tristeza pela não aparição de Jesus fez eles saírem do lugar da promessa e irem para Emaús. Nós estamos vivendo um contexto onde, por pouquíssimos detalhes, estamos saindo do lugar que Deus determinou para nós estarmos. E o que tem de gente cobrando promessas de Deus em lugares que Ele não determinou, o que tem de pessoas saindo de Jerusalém por causa de uma tristeza, por causa de uma angústia, por causa de um desemprego, por causa de falta de recurso, por causa de falta de oportunidade, por causa de falta de crescimento. E aqui nós temos
N detalhes para falar. Agora, o personagem que dá uma lição para nós é Jesus. Quando ele entrou no Getsêmani pela última vez, a Bíblia diz que ele estabelece o primeiro lugar, que chamamos de átrio, onde ele deixa 8 discípulos, e vai para o segundo, estabelecendo o segundo lugar, que nós chamamos de lugar santo, e para 3 que ele levou, Pedro, Tiago e João, ele se revelou: a minha alma está profundamente triste, a morte, ficai aqui no segundo lugar, e vigiai comigo. Aí a Bíblia diz assim: e tendo ido um pouco adiante, estabeleceu o terceiro lugar, que nós chamamos de lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E ali a Bíblia diz que ele se prostrou com o seu rosto em terra, orando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a tristeza não bloqueou Jesus, a tristeza não impediu Jesus de estar no lugar que ele determinou. Onde ele determinou? Quando ele foi para o Getsêmani: eu vou orar. Ele determinou estar ali no terceiro lugar, ele determinou se prostrar, ele determinou em orar, ele determinou em reconhecer a vontade do Pai, e não foi a tristeza que impediu ele de estar no lugar que ele determinou. A primeira lição desse texto é exatamente essa: não permita que a tristeza e as circunstâncias da vida te impeça de estar no lugar que Deus disse para você estar. Se é aqui em Bariri que ele disse: eu vou cumprir a promessa, então fica, porque ele vai cumprir. Se é aqui na Missão Atos que ele disse: eu vou te levantar, vou te capacitar, vou te honrar, então fica, porque ele vai cumprir. Se ele diz que vai te curar, que vai te sarar, que vai te libertar, que vai te transformar, que vai abrir porta, que vai fazer, então a palavra de Deus para a sua vida é: não saia do lugar que ele determinou por nada, porque a vontade dele é, quando o tempo chegar, ele cumprir cada uma das suas palavras a você. Você pode interagir comigo e dizer a esta pessoa que está ao seu lado: não saia de Jerusalém. Vamos melhorar? Diga assim: não arrede o pé de Jerusalém. A primeira lição é essa: permaneça no lugar que Deus determinou para você estar, porque a vontade dele é cumprir as promessas que ele te fez. Quando Jesus revela a tristeza, um dos discípulos, por nome de Cleopas ou Cleopas, responde dizendo: és tu, só peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Lucas enfatiza: o mesmo Jesus, mas por causa da distância espiritual, por causa da cegueira, um reconhece que ele é um peregrino. É completamente impossível eu andar com uma pessoa 3 anos e meio, e há 3 dias atrás eu ver esta pessoa pendurada na cruz, toda desfigurada, exalando sentimento dentro de mim, por causa da fé que eu creio, e 3 dias posterior, essa pessoa chegar, caminhar comigo, falar comigo, e eu não reconhecê-la. É um peregrino? Não, é o mesmo Jesus. Maria Madalena também não reconheceu, porque ela estava tão preocupada com o corpo dele, a ponto de dizer: o hortelão, o jardineiro,
onde colocaste o corpo do meu Senhor? Até que ele falou com ela, chamando-a pelo nome, Maria. Aí não teve jeito, aí ela teve que reconhecer, Raboni. Lembra de Jesus andando sobre as águas? Os três, Mateus, Marcos e João, que escrevem sobre o texto, dizem que quando Jesus andou sobre as águas para ir ter com os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Só que por causa do medo, o que eles disseram? É um fantasma. É um fantasma. É Jesus. Eles viram Jesus, mas o medo fez eles gritarem e reconhecerem o que não viram. É um fantasma. Viram, mas não reconheceram que era Jesus. E disseram, é um fantasma. Aí o Pedrão diz assim, Senhor, reconheceu, mas agora vai duvidar. Se és tu, pedindo prova. Se és tu, eu quero uma prova, eu quero andar também. Aí Jesus disse, vem. Pedro desceu, começou a andar, mas quando sentiu o vento forte, teve medo. E antes das águas submergirem, Pedro gritou, Senhor, socorre-me. Primeiro, é um fantasma. Segundo, Pedro, Senhor, se és tu, eu quero prova. Agora, quase morrendo, Senhor, não tem o se és tu mais, é só Senhor, porque reconheceu, através do fato de andar sobre as águas, que ele não era um fantasma, que ele era Jesus. Reconheceu, aí Jesus estende as mãos, segura para Pedro não afogar, e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Como é que termina o texto? Começou gritando que era um fantasma. Como é que termina o texto? Pedro e Jesus subindo ao barco, o vento acalmando e todos reconhecendo em adoração, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. A estratégia de Satanás sempre foi gerar dúvida em nós acerca de quem ele é. Por isso, ele não quer que reconheçamos quem ele é. Qual foi a primeira estratégia de Satanás no deserto? Se tu és o Filho de Deus. Aí em uma outra ocasião, Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Olha o Pedrão duvidoso, olha o Pedrão que não reconheceu, olha o Pedrão que pediu prova. E tu, Pedro, que dizes? Tu és o Filho de Deus, o escolhido deseja. Então a vontade de Deus é que reconheçamos quem Ele é. E aqui eles não conseguem reconhecer por causa da cegueira espiritual. Então reparem que Jesus está tendo um diálogo com eles. Aí eles vão falar de Jesus. As que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Olha o termo que eles usam aqui. Que foi um profeta poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. Grave isso, termo passado. Que foi, para eles, Jesus não é mais o profeta. Para eles, Jesus não é mais poderoso em obras diante de Deus e do povo. Por quê? Porque Jesus não havia aparecido. Aí no versículo 21, que é o versículo que nós lemos, eles usam o termo passado de novo. E nós esperávamos que fosse ele o remidor. Porque para eles Jesus não é, porque não apareceu, não cumpriu a promessa para eles. Porque para eles não esperam, porque Jesus não apareceu. Então a ênfase deles é, e nós esperávamos que fosse ele o remidor. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
Jesus estava no tempo dele. Ele não prometeu, vai ser no terceiro dia que eu vou ressuscitar? É o terceiro dia. Jesus estava no tempo dele. O dia não havia acabado. A título de curiosidade, o dia para o judeu acaba na primeira vigília, às 18 horas. Então, 8h40, o que é domingo para nós, para o judeu já é segunda. A pergunta é: o dia tinha acabado? Se o dia não tinha acabado, o que eles deveriam fazer? Esperar. Então aqui eu entendo que não é só ficar, não é só permanecer no lugar que ele estabeleceu, é também esperar. E essas duas coisas são distintas, porque tem gente que até permanece, mas não espera. E tem gente que está em lugar errado, esperando. Isso é um complexo. Então, além de ficar, de permanecer, eles deveriam esperar o dia acabar para poder questionar. Tem que esperar, pastor? Tem que esperar. Você sabia que a mãe de Jesus teve que esperar? Na festa de casamento ela disse assim: acabou o vinho. Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus teve que esperar também 30 anos para cumprir seu ministério de 3 anos e meio. Tem que esperar, pastor? Tem que esperar. A mulher do fluxo de sangue esperou quanto tempo? 12 anos. A mulher com espírito de enfermidade que andava curvada, estando na sinagoga, esperou quanto tempo? 18 anos. O paralítico do tanque de Betesda esperou quanto tempo? 38 anos. O cego em João 9 esperou quanto tempo? Nasceu, de nascença. O coxo da Porta Formosa esperou quanto tempo? Desde o ventre. Era coxo desde o ventre. Abraão esperou quanto tempo para nascer Isaac? 25 anos. Recebeu a promessa com 75. Isaac nasceu com 100. 25 anos. Israel esperou quanto tempo para tomar posse da terra após a libertação do cativeiro egípcio? O que era para durar 2 anos por causa do pecado de murmuração? 40 anos. Você lembra de Caleb e Josué? Espiaram a terra. 10 voltaram com um relato: é terra grande, é terra fortificada, ali estão os guerreiros, ali estão os filhos de gigantes, os filhos de Anak, é impossível. Aí Josué e Caleb calam o povo, que já havia feito a congregação murmurar, e dizem: se Deus prometeu, pode ser terra grande, pode ser terra fortificada, podem estar os guerreiros, os filhos de Anak podem estar lá, mas se Deus prometeu, a terra é nossa. Moisés morreu, na liderança de Josué quem chega? Caleb, oh glória, e diz assim: Josué, tu lembras da palavra, homem de Deus, acerca de mim e de ti, né? Pois bem, eu tinha 40 anos quando Deus prometeu, 45 anos se passaram, talvez meus cabelos não são os mesmos, minha pele não é a mesma, meus órgãos não são os mesmos, os músculos não são os mesmos, os nervos não são os mesmos, talvez até meus ossos não são os mesmos, porque o tempo passou, mas uma coisa em mim não mudou: a fé e a coragem para entrar, para guerrear e para tomar posse do que é meu. Em outras palavras, Caleb disse para Josué: passa para cá minha herança, passa para cá minha herança, eu não troco, eu não vendo, não negocio, o que é meu é meu. O tempo passou, eu permaneci, eu esperei e aqui estou para receber, é meu. Muito obrigado. Você tem uma promessa de Deus aí?
Então diga para quem está do seu lado: tem que esperar. Estava tendo um problema na igreja. E aí na segunda carta de Pedro ele diz assim: há uns falsos mestres em nosso meio, e eles ignoram a palavra de Deus, eles ignoram a promessa de Deus. Pois eles perguntam: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, estão falando dos patriarcas, permanecem como está. Anos se passaram e está tudo do mesmo jeito. Cadê ele? Aí Pedro diz assim: eles ignoram, mas nós, segundo a sua promessa, segundo a sua palavra, esperamos novos céus e nova terra. Eu vou repetir: mas nós, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra. Paulo também esperava o arrebatamento. Paulo disse: e nós seremos arrebatados. Se cumpriu no tempo de Paulo? Não se cumpriu, porque o tempo é dele. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, nem o Filho sabe, mas a promessa está de pé, ela não está morta. Estão dizendo que ele não vai voltar, mas a igreja sabe que ele vai voltar. Estão dizendo que ele não vai vir, mas a igreja sabe que ele virá. E a esperança da igreja é essa: que um dia nós estaremos com ele para todo sempre. Lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá só haverá alegria e adoração e reconhecimento de quem ele é. Eu vou profetizar o que Moisés escreveu em Números 23: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, passa céus, passa terra, mas as suas palavras não passam. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Você pode dizer para quem está do seu lado aí: espera que o tempo vai chegar, espera que a hora vai chegar, espera que o teu momento vai chegar, espera que a formação vai chegar, espera que o diploma você vai concluir, espera que o recurso virá, espera que Deus vai te exaltar, espera que Deus vai te curar, espera que Deus vai abrir porta, espera, missão Atos, espera. Espera. Para concluir, eles falam dos dois grupos, das mulheres e de Pedro e João. Elas foram no sepulcro, não acharam o corpo. Eles também foram e não ouviram. Aí Jesus confronta-os: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas vos disseram. O termo honestos e tardos de coração significa: vocês demoraram demais para crer nos profetas. Eles falaram dos profetas? Não. Por que não falaram dos profetas? Porque não creram nos profetas. Se não creram nos profetas, iriam crer em Jesus, que falou por várias vezes? Bem, não.
se não creram nos profetas, não creram em Jesus, iriam acreditar nas mulheres? Pedro e João? Também não. Então, eles não creem desde os profetas vieram, falaram, eles não creram. Jesus veio, falou, eles não creram. As mulheres tiveram a experiência com os anjos, ou os varões, ou os jovens, também não creram. Pedro e João, liderança da igreja, os líderes falaram, eles também não creram. Não creram nos profetas, não creram em Jesus, não creram nas mulheres e não creram em Pedro e João. Qual que é o problema aqui? Falta de fé. E como é que se resolve falta de fé? Está fechada. É o que ele faz. E começando por Moisés, que é a lei, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, Jesus, se achava em todas as escrituras. Então como é que a gente resolve problema de fé? No cu de ensino. Você sabe o que está acontecendo aqui? Cu de ensino. Explicava-lhes, ensinava-lhes. Mateus 4 diz que ele pregava o evangelho do reino. E a vontade primordial da pregação do evangelho do reino era para os não crentes, era para os ímpios, e ensinava nas sinagogas. O ensinamento era para quem? Para os discípulos, para os judeus. Por várias vezes ele falou por parábolas com os discípulos, só para eles entenderem. Então o que Jesus faz aqui? Jesus abre as escrituras e explica. Qual é a ordem que eu falei? Não creram nos profetas, não creram em Jesus, não creram nas mulheres e não creram em Pedro e João. Jesus falou que eles demoraram para crer nos profetas. O que ele faz? Lei. E começando por Moisés, Torá, Pentateuco, e fala dele, tanto na lei quanto nos profetas. Não tem outro jeito. Problema de fé a gente resolve com a Bíblia aberta. É só a palavra de Deus. O que Paulo disse aos Romanos? A fé vem por ouvir e ouvir. Eu começo e vocês concluem. A fé vem por ouvir e ouvir. Vamos lá, bem forte, sem medo de errar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e não pela palavra de Deus. Agora, olha só. Olha só. Em Atos 4, Pedro vai falar da fé. E o que Pedro diz? Olha o que Pedro diz por causa da cura do coxo. Olha o que Pedro diz. Deixa eu só achar. Aqui, achei. Não. Calma. Aqui, achei. Versículo de número 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Não existe outra pessoa, é só Jesus. Não existe outro nome, é somente o nome dele. Aleluia. Quando o povo viu aquele homem ser curado, coxo da Porta Formosa, Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós, como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha a partir do versículo 13: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O centurião romano de Cafarnaum ouviu falar de Jesus, a fé foi gerada e ele foi interceder pelo seu servo que estava paralítico, a ponto de dizer para Jesus, ouvindo dele: eu irei e lhe darei saúde. Ele disse: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Jesus olhou para a multidão e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como encontrei neste centurião. A mulher do fluxo de sangue, quando ouviu falar de Jesus, dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Quando ela se prostrou, quando ela adorou e contou toda a verdade, lá vem Jesus: filha, a tua fé não só te curou, a tua fé te salvou. Oh glória! O cego de Jericó, quando ouviu falar de Jesus, abriu a boca e gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que passavam repreendiam para que ele se calasse, mas ele, quanto mais era repreendido, mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A insistência fez Jesus parar e perguntar: o que queres que eu te faça? Vai, a tua fé te salvou. Ele não conseguiu ir para outro lugar, a não ser para o lugar que Jesus estava indo, onde era um caminho de subida que dava em Jerusalém. Oh glória! O oficial do rei em João 4, quando ouviu falar de Jesus, foi interceder pelo seu filho que estava à beira da morte lá em Cafarnaum. De Caná para Cafarnaum, 32 quilômetros de distância. Quando ele insistiu, Jesus disse: vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Quando chegou em casa no dia seguinte, os servos disseram: o teu filho vive. Ele perguntou: a que horas? Ontem às 7 horas. E aí a Bíblia diz que entendeu o pai que foi a mesma hora que Jesus disse: o teu filho vive. E o texto encerra dizendo: creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. A mulher cananeia, quando ouviu falar de Jesus, apareceu no cenário e gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada ou moribunda. Ó Jesus. Ela parou? Não, continuou: Senhor, Senhor, Senhor. A ponto dos discípulos falarem a Jesus: despede, é a que está gritando atrás de nós. Quando ela adorou, Jesus disse: não é bom. E ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos judeus. Ó Jesus, ó mulher. Eu não estou falando de uma crente, não, estou falando de uma ímpia, cananeia, grega, sírio-fenícia de nação. Ó mulher,
grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. 6 ou 7 vezes que Jesus fala do nível da fé dos discípulos, que eram seus seguidores. Uma vez era por causa da dúvida, outra era por causa da incredulidade, outra era por causa do medo. Homens de pequena fé. Só em Mateus 14, no texto em que Jesus andou sobre as águas, foram 2 vezes. A primeira foi para todos os discípulos, e a segunda só foi para Pedro. A ponto dos discípulos se conhecerem em certa ocasião e falarem a Jesus: aumenta a nossa fé, que a gente não aguenta mais o nível da nossa fé aqui, ó. Aumenta. Quer ter fé grande? Quer ser comparado como o centurião de Cafarnaum? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Fica de pé, por favor. Deixa eu encerrar aqui. Podem cantar? Aleluia. Senta para ouvir o seu pastor. Meu pastor, além de ser meu pastor, ele é diretor da Escola de Jovens Pregadores, onde eu e ele ministramos curso básico, médio e bacharel, mestrado e posteriormente o doutorado, presencial e online. Pergunta se eu deixo de ouvi-lo. Não, eu ouço meu pastor. Para de ouvir pregadores que através da palavra de Deus não acrescentam fé em você. Para de ouvir mensagens que massageiam teu ego. Vai ouvir mensagens que confrontam. Qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí vem Jesus. Qual é a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus vai assuntar o céu. Pedro pega. Qual é a primeira mensagem de Pedro? Arrependei-vos e convertei-vos. É esse tipo de mensagem que gera fé. É esse tipo de mensagem que nos deixa maduro. O vento pode até vir, a tempestade pode até vir, o deserto pode até vir, a luta pode até vir, mas nós estamos firmados na palavra que gera fé em nós. Aleluia! Na casa, eles disseram assim: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Se uma mensagem de 1 hora não fazer teu coração arder, ou o problema está na mensagem, ou o problema está em você. Você tem que sair daqui nessa noite com o coração ardendo. Você tem que sair daqui dessa noite reconhecendo que é somente pela fé que há salvação, somente pela fé que há sinais e milagres, somente pela fé em Sua palavra que nós conseguiremos esperar e permanecer. Creia na Sua palavra, 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 creia na Sua palavra. Crendo na palavra você não sentirá vontade de pecar. Crendo na palavra você não sentirá vontade de desviar. Crendo na palavra
você não sentirá vontade de desistir. Satanás pode até vir, mas você está com a palavra como Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. 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 Gera uma sensibilidade em nosso coração. Nas águas não vou afundar. Aumenta-nos a fé Não estou sozinho. para crer que no tempo Tu certo estás comigo. as coisas irão Eu acontecer. estou guardado no esconderijo. Não estou Você sozinho. pode louvar? Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Prover de novo, eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. E eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. E encerro aqui para nós cantarmos mais uma vez. Quanto tempo Tomé andou com Jesus? 3 anos e meio. Aí Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, na ausência de Tomé. Quando Tomé chega, os discípulos dizem: Tomé, o Senhor apareceu a nós. O que eles estão dizendo? Ele cumpriu a promessa, Tomé. Ele ressuscitou. As portas estavam fechadas e do nada ele apareceu, saudando-nos com a paz. Só creio o seu ver. As marcas nas mãos, as marcas nos pés e a marca no lado onde ele foi transpassado. Depois de 8 dias, Jesus voltou só para restaurar a fé de Tomé. Depois de 8 dias, quem aparece? Jesus. Ah, seja convosco. Ó, direto. Tomé. Você não queria ver? Está aqui. As marcas nas mãos, as marcas nos pés e a marca do lado. Ô Tomé, coloca a tua mão aqui. Não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo. Jesus não desistiu de você. Por mais baixa que o nível da sua fé esteja, Jesus não desistiu de você. E te trouxe hoje aqui para te dizer: se tu quiser, eu aumento o nível
na tua fé, e você passará a crer, 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 a crer. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, Diga. a tempestade E o vento forte